Por que tanta gente odeia FPS primeira pessoa? Antes de assistir esse vídeo aqui. FPS é jogo multiplayer. É isso. É multiplayer. RPG FPS. Eu passo pano pra Cyberpunk porque o jogo ele é muito bom apesar de ser FPS, mas ele não é bom por ser FPS. Ele seria melhor se fosse em terceira pessoa. FPS é coisa pra jogo competitivo mesmo, cara. É pra jogo competitivo. Acabou. E terror. Terror e competitivo. Acabou. É isso. Terror e competitivo. Aí, Doom, legal. Tem os joguinhos de campanha que são primeira pessoa. Bacana, legal. Doom, Half-Life. Legal, bacana. Ok. Também são bons. Mas, via de regra, foi muito longe só do tirinho poupou. Saiu do tirinho poupou, já ficou uma merda. Simulação nem jogo é. Indiana Jones, Cyberpunk, Resident Evil 7, Avatar, Robocop. O que todos esses jogos têm em comum? Não é só a câmera em primeira pessoa. São também as inúmeras reclamações por conta disso. Basta... Cara, esses filhos, em vez de fazer um mísero clone de Uncharted, ou de um jogo melhor, os Tomb Raider da Square, os 3 últimos, era só isso. Era só pegar e copiar o Tomb Raider de 2013 com a skin e o humor do Indiana Jones, saca? Naquele mundo semi-aberto, bacana. E ó, vendeu, vai vender igual água. Aí não, agora tem essa bosta em primeira pessoa aqui. Cara, eu quero ver o indie. É isso, eu quero ver ele o jogo inteiro, não só em cutscene. Ler a seção de comentários em... Uncharted é muito... Cara, Uncharted é muito pior do que os Tomb Raiders modernos, os últimos 3. Porra, não tem nem comparação. Sempre que anunciam um jogo assim. Mas o que exatamente explica tamanha rejeição? E aí, rapaz, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpe... Ok, o Tomb Raider moderno copiou o Uncharted. Copiou coisas do Uncharted. E melhorou muito. Mas de resto, cara, é foda. Do Uncharted acabou em 2016... É isso. Saiu 1 e 2, aí saiu o Tomb Raider, o primeiro de 2013, que é espetacular. Eu não lembro, 2017. Aí saiu o Shadows of Tomb Raider, Shadows, em 2016, Tomb Raider. Aí saiu o último, que foi, eu acho que foi o mundo semi-aberto deles, copiaram o formato do Tomb Raider, aí saiu o último, que daí é o Rise em 2018, falam que é uma... Não sei, não joguei ainda, mas eu tô pra jogar o Shadow... comecei o Shadow só, tem que jogar ainda. Penedo. E no vídeo de hoje, quero discutir por que tanta gente odeia... Não vale, mano. FPS e jogos em primeira pessoa no geral. As razões disso... O Rise saiu em 16, eu tô jogando agora. E alguns contrapontos. Eu tô ligado que esse não é um assunto do momento, mas ele sempre reaparece. Prova disso é que eu até já fiz um vídeo a respeito, só que apenas sobre Cyberpunk, lá em 2020. Então de certa forma, um tópico que sempre rende pano pra... Cyberpunk precisava de uma câmera em terceira pessoa. Cara, minha vida seria melhor se o Cyberpunk fosse em terceira pessoa. Não melhor, se tivesse só opção, tá ligado? Me dá opção, eu só quero opção. Ficar trocando de primeira pra terceira pessoa, só isso que eu queria. Provavelmente eu seguiria no combate em primeira pessoa, porque é muito bom o combate do jogo, mas eu queria o free roam em terceira pessoa. Olha, não precisava nem ter combate em terceira pessoa, beleza, não precisa ter combate. Só me deixa usar a câmera em terceira pessoa pra andar por Night City, só isso que eu queria. Vale a pena analisá-lo com mais profundidade. Porque, ó, o Skyrim... a exploração que eu faço no jogo eu faço em terceira pessoa. O combate eu jogo em primeira pessoa. Porque o combate do Skyrim em terceira é bem meia boca. Que fique claro desde já. Eu não tô aqui pra cagar regra ou brigar. Apenas trazer pontos à discussão. Só tem uma coisa que realmente me faz querer cair na porrada. Saber que 75% das pessoas que passam aqui pelo meu canal não são inscritos. Som deles. Se inscreve aí, custa nada. Tenho postado vários vídeos. Realmente é importante reconhecer e entender o problema. Eu abordo esse assunto tanto por experiência própria, como criador de conteúdo há mais de 10 anos e majoritariamente de FPS, quanto pelo que eu pesquisei. Para escrever esse vídeo, eu li várias threads em fóruns como o Reddit, NeoGAF e Quora. Tá tudo no comentário fixado para quem quiser ver minhas fontes.
também tô sempre conversando com pessoas que discordam de mim. E a minha conclusão, pelo menos, é que essa rejeição existe sim, não é só uns gatos pingados aqui ou ali. Além dos relatos que eu mostrei na introdução... Por exemplo, aquele Avowed, aquele jogo novo da Obsidian, travado em primeira pessoa, mano. Tem muito mais. Eu brochei com aquele jogo assim que eu descobri que ele era em primeira pessoa. Mal demais. Há até termos pejorativos para a primeira pessoa, que se tornaram comuns em discussões e memes, como o tal câmera voadora. Mas o que exatamente as pessoas rejeitam? É o gênero FPS ou a câmera em primeira pessoa? Pois são coisas diferentes. FPS significa First Person Shooter, jogo de tiro em primeira pessoa. Que aí sim, da hora. Eu dou preferência a FPS quando envolve combate. Exceto um jogo que ele é tão maravilhoso em terceira pessoa que eu não conseguiria jogá-lo em primeira, que é o Division. O The Division tem o melhor combate em terceira pessoa que eu já vi na minha vida. Mas é o melhor. Porque ele pega tudo que tem de bom naquele estilo de combate de cover e melhora tudo, e deixa rápido, fluido. É muito bom, cara. Em terceira pessoa, esse é o melhor combate de tiro. O resto... Mas via de regra, cara, se tem combate, eu prefiro em primeira pessoa. Porque, geralmente, o Gears, eu não gosto do combate do Gears. Eu joguei o combate do Gears, ele é travadão, cara. O que eu falei, o Division, ele pegou tudo que tinha de bom no Gears, tá ligado? Esse combate de terceira pessoa, e aprimorou de forma absurda. Tanto que ele é... Cara, o gameplay do muito superior ao Wildlands e o Breakpoint. Muito melhor. É quando, além dessa câmera onde enxergamos pelos olhos do personagem, é um jogo focado nos tiroteios, como Counter-Strike, Call of Duty, Valorant e tantos outros. A primeira pessoa é algo mais abrangente do que isso. É só uma perspectiva de câmera, um recurso de game design, uma escolha criativa. Não, é pra jogar com brother. Eu joguei com brother, todo mundo enjoou praticamente ao mesmo tempo. Foi engraçadíssimo. A gente jogou mais ou menos umas 10 horas do Wildlands, todo mundo enjoou ao mesmo tempo. Nunca mais abrimos esse jogo. Pode estar presente em jogos de diferentes gêneros, tanto os de tiro quanto também RPG, stealth, puzzle, sobrevivência e mais. Há jogos em primeira pessoa como Portal, Minecraft e Skyrim que não são FPS, não faz muito sentido chamá-los assim. Vale até mencionar que os primeiros jogos da história a usarem essa perspectiva nem eram só shooters. Não, a gente se divertiu com o jogo. A gente se divertiu por 15 horas. Aí todo mundo enjoou ao mesmo tempo, porque é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, começo ao fim. É um porre. Principalmente RPGs e simuladores. É claro, a popularização da câmera foi em franquias como Doom, Half-Life e Halo, mas a primeira pessoa sempre foi utilizada para outras coisas, como nas séries Wing Commander e Kingsfield. Então, em resumo... Que ninguém conhecia até a From ser famosa. Primeira pessoa e FPS não são sinônimos, e primeira pessoa não é só tiroteio. Quando eu vejo um hate direcionado para jogos tão diferentes entre si, como Indiana Jones, que é de aventura, Resident Evil 7, de terror, ou mesmo Cyberpunk, um RPG de ação, concluo que o problema das pessoas não é só com os FPS, mas sim com a perspectiva de câmera mesmo. Aliás, o hate rola principalmente nesses jogos não tão focados no tiroteio. E eu sempre me perguntei o que... Porque se você tem tiroteio, primeira pessoa é o ideal. Se você não tem tiroteio, primeira pessoa é uma opção quase sempre. Cyberpunk é bom. Cyberpunk consegue ser bom, apesar de ser FPS. É combate, Cyberpunk é muito... Eu adoro o combate daquele jogo. O que tá por trás disso? Não, Dash não acho... Tá ligado? Eu não gosto de looter shooter. Eu não gosto de looter shooter. Eu tenho uma ojeriza indescritível por looter shooter, sabe? O conceito me irrita. Mas daí eu joguei 500 horas de Cyberbug? Você jogou num PS4, seu pobre... Que peninha. Bugou o videogame, não rodou aqui. Que triste, eu joguei no PC desde o lançamento, faz o L. Então o problema é seu. Eu não gosto de looter shooter, cara. Eu tenho... Nossa, mano. Odeio looter shooter, porque é o seguinte. Você vai passar as próximas 14 horas farmando uma arma que você vai usar pelas próximas 15. É muito chato. Eu acho chato. Aí o Borderlands 2. O Borderlands 2 eu joguei com um brother.
ele inteiro. Por isso que eu não achei chato. Porque eu joguei com um amigo. O Borderlands 2 foi o seguinte. Foi nas férias do início do ano de... 2014, 2015. Cara, eu literalmente estava acordando 8 horas da manhã e dormindo às 5 por 2 semanas interruptas jogando Borderlands com meu brother. Eu fiz 150 horas em, 2 semanas. Foi absurdo. Hoje, O Helldivers eu já dropei, mano. Já dropei. Joguei 30 horinhas, desinstalei. acredito que é por uma junção de fatores. Sim, o Division é looter shooter, só que eu não jogo ele por ser looter shooter. Eu jogo ele porque ele tem uma estética do caralho. O gameplay dele é maravilhoso. A lore do jogo é bom, combate incrível. Aí eu gostei do jogo. Eu gosto dele apesar de ser looter shooter. É do caralho. Aqui vão eles. E é um mundo aberto, um mapa inteiro que você pode explorar. E é muito detalhado. Vamos começar tirando algo bem importante do caminho. A cinetose. Também conhecida como enjoo ou tontura por movimento. Motion sickness, lá para os gringos. Como bem resumido pelo Russ Frushtick em Você devia ter falado só motion sickness, porque eu não faço a menor ideia do que era cinetose, até você falar o que era. Motion sickness, lá para os gringos. Como bem resumido. Eu tenho um brother que ele não consegue jogar o Dying Light, porque ele fica enjoadinho. Nossa, quando ele me falou, eu usei ele tanto. Resumido pelo Russ Frushtick em um artigo da Polygon, funciona assim. O cérebro assimila os movimentos no jogo, mas o mecanismo dentro da orelha responsável pelo equilíbrio diz o contrário, já que o seu Na hora que eu porra, eu não consigo jogar isso aqui, eu fiquei enjoado, instantaneamente. Foi na hora. corpo tá parado. Ele vê uma imagem em movimento, mas ele não se sente em movimento. O cérebro então deduz que você está alucinando, provavelmente por causa de algum veneno que foi ingerido. Esse é o mecanismo biológico, né, evolutivo. E aí ele soa o alarme pro estômago botar isso pra fora. Isso pode acontecer com diferentes tipos de movimento, como o balançar de um barco ou ao tentar ler em um carro se movendo. Nos videogames, é mais comum nos jogos em primeira pessoa, já que a imersão dessa câmera tende a confundir mais o cérebro. É algo que nem todo mundo tem e que afeta diferentes pessoas em diferentes intensidades. Geralmente é mais forte em gente de mais idade, pois é algo que se agrava com o tempo. E também porque não tiveram tanto contato com videogames desde criança para se acostumarem. A cinetose, infelizmente, não tem cura, mas é algo que dá para mitigar. Jogos com menor balanço de câmera e movimentos mais lentos tendem a ajudar, assim como um campo de visão maior, desligar aqueles efeitos de borrão de movimento e adicionar elementos fixos na tela, como um pontinho bem no meio. Algumas dessas soluções até têm sido incluídas nos jogos como opções de acessibilidade. A Capcom, por exemplo, até recomenda o modo em terceira pessoa do Resident Evil Village para quem tem enjoo de movimento. E o Era difícil de colocar uma opção em terceira pessoa pro Cyberpunk, a Capcom fez. A Capcom, de todas as empresas, é mais desprezível. Ela colocou. comum é esse problema? Difícil dizer. Segundo o próprio Google, afeta cerca de 150 mil brasileiros em algum nível. Mas ao ponto de inviabilizar jogos em primeira pessoa, não achei nada a respeito. O que sabemos é que o problema existe. Realmente há pessoas que não conseguem jogar nada nessa câmera e isso deve ser levado a sério. Mas não é só por isso que as pessoas têm essa rejeição com a primeira pessoa, como elas próprias deixam claro. E pior, há quem use a questão da cinetose como desculpa para disfarçar o hate, porque olha, vira uma epidemia disso em épocas que anunciam um jogo em primeira pessoa. Todo mundo tem. Quando eu vejo gente bem jovem reclamando disso, sempre me acende o desconfiômetro. Não, porque eu odeio mesmo. Cara, meteu um RPG em primeira pessoa, eu já fico. Vou jogar. Outra razão dessa O dinheiro é meu, é que eu vou comprar? Não vou jogar. rejeição não Tipo a Valid. Vai ter no Game Pass. relacionada à saúde e sim a preferências é a falta de familiaridade. Uma teoria minha. No Brasil, principalmente, a maioria das pessoas cresceu jogando nos consoles, que só foram ter bons jogos em primeira pessoa tardiamente. O PC, que foi Cara, não tem jogo da Bethesda que não tem opção em terceira pessoa. Os RPGs da Bethesda, todos. uma cultura de nicho no Brasil por muito tempo, já recebia jogos em primeira pessoa desde o começo da década de 90. Por muito tempo, os consoles sequer tinham controles propícios para a plena jogatina em primeira pessoa. Isso só começou a ser viável com os dois analógicos lá pelo fim da geração do PS1. Ou seja, a maioria dos gamers, principalmente aqui no Brasil, cresceu jogando em consoles,
tendo pouco contato Eu vou zoar com o BBB. Boa. Então, jogo de terror em primeira pessoa com imersão. Por exemplo, eu tô com um jogo aqui instalado há 2050 anos que o Zaken comprou pra mim. Mandou de presente lá na Steam. Obrigado, irmão. O Pulse pra gente jogar. E é em primeira pessoa, imersivo. Tipo, tá, é legal. Então, há uma certa rejeição àquilo que não lhes é tão familiar. Mas é bom deixar claro que isso não acontece só no Brasil. Como eu comentei, vi vários comentários parecidos na internet gringa também, ainda que em proporções menores. Outro motivo, ainda relacionado, é que geralmente é pior jogar coisas em primeira pessoa no... Aí, ó, ele deu aqui tem um exemplo brutal de joguinho tirinho pou que ele funciona em primeira pessoa, mas o Far Cry também funcionaria em terceira pessoa. Ele funcionaria. Seria tão bom quanto. Perigo de ser até melhor em terceira pessoa. Parou pra pensar? Se o Far Cry ele tivesse opção em terceira pessoa? Ele podia. Ele podia ser. Mas ele é muito bom em primeira pessoa. Porque ele é um jogo de tiro pou. o controle, em comparação ao teclado e mouse do PC. Principalmente quando O 6 é em primeira pessoa. falando de consoles mais antigos. Tem umas animações dela, né? Uma precisão e agilidade muito maiores que nos analógicos, que dependem de coisas como a assistência de mira. E isso é agravado em jogos da 7ª geração para trás, que rodam em 30 quadros por segundo, campo de visão bem fechado, alto input lag. Então é de se esperar. Não joguei. Não joguei o 4. Cara, eu joguei só o 3. Jogam nos Pouco ainda. consoles, e a primeira pessoa não é tão legal assim neles quanto é no teclado e mouse, muitos prefiram outras perspectivas de câmera. O Far Cry, ele é um jogo McDonald's, sabe? Você vai... jogar um Far Cry é a mesma experiência de comer um Big Mac. Você vai comer um Big Mac, você vai falar, é bom, mas tá. E vai seguir tua vida, você não vai nem lembrar que você comeu essa merda. Porque não vai ficar na sua cabeça. Far Cry é a mesma coisa, você vai passar as próximas 20 horas jogando Far Cry, é bom. E foda-se, esqueceu dessa merda. Cara, eu joguei Cyberpunk, a última vez que eu joguei foi durante a DLC. Vai fazer um ano já. Eu lembro vividamente da DLC. A quantidade de jogo que eu joguei nesse ínterim, que eu não lembro porra nenhuma, é uma coisa. Há também quem não goste da primeira pessoa, pois sentem falta de uma conexão física com as coisas no mundo do jogo. Se incomodam em não ver as pernas do boneco, a mão dele segurando o objeto, ou mesmo quando essa conexão física não condiz com a sua própria realidade, tipo um personagem mais alto ou mais baixo do que o jogador é na vida real. Eles buscam algum tipo de realismo, e quando não há, rola uma quebra na imersão. Me lembra o tal Vale da Estranheza, que é aquela teoria sobre rostos que não são cartunescos e nem fotorrealistas. Ficam Esse filme é uma bosta. que gera estranheza. É como se alguns jogos em primeira pessoa ficassem nesse meio termo. São visualmente realistas, mas sem conexão física com as coisas. Aí rola uma desconexão semelhante. Pessoalmente, acho besteira buscar só o realismo. Videogame é abstração, é justamente sobre fugir da realidade. Joguei. DLC. Melhor jogo do ano passado, inclusive. Eu acho isso até meio contraditório, na verdade, pois há uma enxurrada de jogos em terceira pessoa que ignoram a realidade pelos mesmos motivos dos jogos em primeira pessoa. São jogos de videogame, feitos para serem divertidos, e não realistas. A diferença só é que a maioria das pessoas não nota essas abstrações. Quer exemplos? Já notou como as portas em alguns jogos de terceira pessoa são descomunalmente altas? É pra câmera, que fica posicionada um pouco acima do jogador, passar também. Essa daqui é a desculpinha que aqueles vagabundos deram pra não colocar a câmera em terceira pessoa. O mundo foi construído pra primeira pessoa. Não precisar se abaixar. Repare também como alguns objetos são gigantescos. É pra você enxergá-los mesmo com uma câmera distante desses elementos. Compromissos feitos com a realidade para uma... Não, por favor, não quero o jogo de zumbi mais. Tem Deu. também quem não goste dos jogos em primeira pessoa porque não dá pra enxergar o seu próprio personagem. São pessoas que se conectam melhor com aquela ficção se estão vendo quem eles controlam na tela. Há ainda quem diga que certas ações não combinam com a primeira pessoa, propostas que supostamente não funcionam tão bem, como o combate corpo a corpo, plataformas e escaladas. Aqui eu concordo, em partes. Há perspectivas de câmera que realmente servem melhor a determinadas propostas. Não é à toa que, em Destiny, um jogo em primeira pessoa, a câmera muda para a terceira pessoa quando usamos espadas ou entramos em veículos.
Então, sim, tem coisas que realmente funcionam melhor na terceira pessoa. Mas isso também não significa automaticamente que fique horrível em primeira pessoa. É tudo uma questão do esforço do estúdio em fazer aquilo de um jeito legal. Pode até se tornar um diferencial do jogo. Mirror's Edge conseguiu não apenas tornar um jogo de plataforma e parkour legal em primeira pessoa, como também, com isso, criou algo sem igual até ali. Titanfall 2 e Doom Eternal são outros ótimos exemplos. Dishonored e Dying Light também dão aula quando o assunto é combate corpo a corpo. Ou seja, dá sim pra fazer algo legal e que, de quebra, ainda acaba sendo diferente daquelas escaladas e melee já tão comuns em terceira pessoa. O problema é que muita gente sequer dá uma chance, já assume que é ruim e não joga. É que, por vezes, o problema é algo mais banal do que tudo isso. Por favor, não leve para o coração, mas é algo que eu chamo de paladar infantil gamer. Sabe aquela criança que só come arroz e batata frita? Que quando vai pedir um hambúrguer tira toda a salada? Que não prova nada diferente? É tipo isso, só que para estilos de videogame. É tipo os caras que tem PlayStation só conseguem jogar filme interativo. Se não é aquele jogo com câmera em terceira pessoa, no ombro do personagem, do jeitinho que ele tá acostumado, se recusa a jogar e ainda vai pedir para que adaptem o jogo para algo de acordo com seus gostos. Gente assim reclamou tanto que a Capcom acabou cedendo e lançou um modo em terceira pessoa no Resident E tá errado? Pera aí, você tá reclamando da Capcom ter dado mais opções no próprio jogo deles? Pera, eles deram opção porque reclamaram. Caralho, o cara tá reclamando porque a Capcom deu mais opções. Tem que reclamar porque a CD não deu opções. Resident Evil Village. É parte de uma DLC paga, claro, pra lucrar com esse povo. Nunca foi sobre acessibilidade. Ok, aí você vai me dizer Teve reclamações. que também lançaram modos em primeira pessoa pra GTA, Devil Within 2 Cara, o único tipo de pessoa que usa o modo primeira pessoa no GTA é o tryharder do PC. e alguns outros jogos. Mas eu diria que não é porque a galera reclamava sem parar. Aí foi um extra mesmo, e que muita gente até ignorou. Eu falo desse tal paladar infantil gamer porque não é um problema só com a câmera em primeira pessoa. É com qualquer coisa que não seja a câmera em terceira pessoa atrás do boneco. Teve gente reclamando da câmera isométrica em Baldur's Gate 3, por exemplo. Não, o problema do Baldur's Gate não é a câmera isométrica, é o combate merda que eu odeio o turno. Acho curioso até. Sempre vejo gente pedindo terceira pessoa em jogo que não é. Nunca o contrário. Ou você Exatamente. Exatamente. Nossa, ia ser tão bom jogar Last of Us em primeira pessoa. Não, porque é uma... em primeira pessoa. Pra fechar, tem um ponto ainda bem paia, ao meu ver, mas que precisa ser abordado. Quando a guerra de consoles entra em discussão. Isso porque boa parte dos jogos do Xbox são em primeira pessoa. Halo, franquias da Bethesda como Doom e The Elder Scrolls, jogos da Blizzard, que é o caso de Call of Duty Overwatch, enquanto que o PlayStation tem a maioria de seus exclusivos em terceira pessoa. Filmes interativos. God of War, The Last of Us, Horizon, Days Gone e tantos outros. Hoje a guerra de console é tipo, o teu console é pior que o meu. Não, o seu console é pior que o meu. É essa vibe, tá ligado? Eu tenho mais jogo que você. Não, eu tenho mais jogo que você. É isso. Se reduziu a isso, é a guerra de consoles. O último FPS exclusivo deles foi Killzone Shadowfall, que saiu há mais de 10 anos. Então acaba rolando aquela briga. Fã de PlayStation que dá hate nos jogos em primeira pessoa, falam que é coisa do Xbox, e cachista que não pode ver alguém reclamando da primeira pessoa e já chama de sonista, como se todos fossem assim. Ainda que isso tudo seja, em certa medida, algo que realmente acontece, acho que as coisas acabam bem exageradas na internet. Há demanda por tudo quanto é tipo de jogo em todas as plataformas. Ao mesmo tempo em que Guerra de consoles, amigo, eu tenho um plano de vida, busco emprego que possa no longo prazo me dar condições financeiras de viver uma vida pacata e tranquila. Quero ter laços com pessoas e experiências boas, vá arrumar um emprego e sair de casa. Seu quarto está fedendo a esmegma seco. também acho super válido que cada empresa tenha suas especialidades. Então, no fim das contas, acredito que gostar ou desgostar de um tipo de jogo unicamente por ser de uma empresa ou de outra é tosco demais. Ok, tendo listado todas essas que eu acredito que sejam as principais razões da rejeição com a primeira pessoa, me vejo obrigado a trazer também alguns contrapontos, em defesa dessa câmera. Afinal, é como eu sempre digo, FPS é a minha religião.
Acima de tudo, acredito que existem diferentes perspectivas de câmera justamente para atender a diferentes propostas de jogo. Cada câmera tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha delas geralmente está relacionada a como aquela visão vai enfatizar os pontos fortes do jogo, o que ele quer transmitir. Uma das maiores vantagens da primeira pessoa é, claro, a imersão. Você não está somente controlando um personagem, você é o personagem. Eu nunca consigo me ver nessa posição. Ver pelos olhos dele, estar ali naquele lugar. É por essas e outras que me incomoda aqueles papos de eu não vejo o Indy ou o Robocop quando eu tô jogando em primeira pessoa. São personagens icônicos. Eu quero ver a Robocop. Eu quero ver o Indiana Jones. Não é o protagonista sem nome genérico da Ubisoft. Não. São personagens icônicos. Eu quero ver eles. É tão simples. Cara, você já viu eles até enjoar nos filmes. E daí? E daí? Em uma adaptação pro videogame, há a oportunidade de ter algo diferente. Pega o teu diferente. Ser aquele personagem. Se sentir na pele dele. Eu não me sinto na pele de um personagem de joguinho. É tipo, jogar um jogo do Batman e não ver o Batman, tá entendendo? Por que fazem tanta questão de ver a bunda do boneco? E vários desses jogos ainda tem o personagem aparecendo nas cutscenes. A primeira pessoa propicia um tipo de conexão riquíssimo. Ó, o Cyberpunk, por exemplo, as cutscenes, é o único jogo que teve boas... O único jogo que eu vi na minha vida que as cutscenes em primeira pessoa eram muito boas, porque eles pensaram em cada maldita cutscene. Porém, como eu disse, eu queria poder fazer o free roam em terceira pessoa. Só isso que eu queria, fazer o parkour, cara. Começou o combate, volta pra primeira pessoa. Começou a cutscene, volta pra primeira pessoa. Com aquela ficção. Tanto em um RPG, um jogo sobre interpretar um personagem e viver na pele dele. Pensar em tudo, exceto na otimização. Quanto até o terror, que te coloca o mais próximo possível dos horrores. Resident Evil 7, ao menos pra mim, foi mais aterrorizante do que qualquer outro jogo dessa franquia. O campo de visão mais limitado fazia com que cada movimento na minha visão periférica me assustasse. Os sustos e as coisas nojentas pareciam bem mais reais ao estarem ali na minha frente. Nada se compara à sensação de estar debaixo de uma mesa em Alien Isolation, torcendo pro bicho não te ver. Então, eu sei que tem terceira pessoa quando usa moto no Cyberpunk. Por isso que moto é o único veículo que eu uso no Cyberpunk. Não teria nem perto da mesma emoção com uma câmera afastada, tão impessoal. Além disso, em primeira pessoa, tudo está mais perto de você. É possível lotar os ambientes de detalhes e saber que o jogador verá aquilo. Amo a sensação de estar naquele lugar, em jogos com ambientes densos como Deus Ex e BioShock. Outro bom argumento, e que vejo poucas pessoas comentando, é que a câmera em primeira pessoa é livre de obstruções. Em terceira pessoa, quando a câmera está próxima do personagem, ele próprio acaba bloqueando uma parte do campo de visão. Em primeira pessoa, você não vê tanto dos arredores ou das costas do personagem, obviamente, mas vê o que tá na frente dele sem nenhuma distração. Dito isso, eu quero só a minha opção de poder jogar em terceira pessoa, ou em primeira pessoa, ou do jeito que eu quiser. Ou quase isso, né? Porque tem Quanto mais opções, melhor. Exceto dificuldade em Souls-like. Aí você tem que tomar tapa na cara mesmo. A primeira pessoa também te permite olhar pra cima e pra baixo sem interferências, algo que geralmente é limitado na terceira pessoa. Afinal, a câmera não pode entrar no chão ou dentro do seu personagem. Esse, inclusive, foi um dos motivos para a escolha da primeira pessoa em Cyberpunk 2077, por funcionar melhor em um jogo com tanta ênfase na verticalidade, com prédios... Eu queria minha câmera em terceira pessoa. Boa noite, extrema direita, tamo junto. Agora, algo que realmente me incomoda é ouvir dos haters da primeira pessoa que qualquer novo FPS parece genérico. É uma palavra extremamente banalizada. Não há sequer um consenso. Aí é copada. Muita gente sabe nem explicar o que quer dizer com ele. Uma palavra totalmente vazia de significado objetivo e que geralmente é utilizada por quem não tem bagagem no assunto. Pra quem não joga nada de FPS, tudo vai parecer genérico mesmo. Eu poderia falar que The Witcher 3, Final Fantasy XVI e Dragon's Dogma 2 são tudo a mesma coisa, pois todos têm a temática de fantasia medieval e câmera parecida. Mas seria um absurdo, afinal de contas você colocou um jogo bom com duas do lado. É claro,
pois eles são completamente diferentes em... Um é bom, os outros são ruins. No caso, Witcher é bom, só. É assim que eu me sinto quando dizem que FPS é tudo igual. Há jogos bem distintos entre si, que só compartilham a mesma perspectiva de câmera, como o já citado Mirror's Edge, um game de parkour que... Eu tô tentando ser advogado do diabo aqui, não consigo defender jogo em primeira pessoa. Cara, jogo em primeira pessoa tem o seu lugar. Só que, puta que pariu, eu sempre volto pra mesma coisa, eu quero opções, tá ligado? É que a Bethesda me mal acostumou mal, pra eu ter opções, tá ligado? Quando me irrita, até hoje me irrita o Cyberpunk não ter a câmera em terceira pessoa. Me irrita muito. Quase nem tem armas de fogo, e Outer Wilds, de exploração espacial. E mesmo dentro do gênero... Pra mim é primeira pessoa jogo de corrida FPS. Voto com o relator. E jogo de corrida dá a opção de você olhar pro carro, ou voltar pro cockpit. FPS, jogos focados no tiroteio, a gente pode ter desde algo mais realista, como a série Arma, até abordagens totalmente arcade e descompromissadas, que é o caso de Doom. No mais, não é como se mudar a câmera para terceira pessoa tornasse qualquer jogo instantaneamente inovador, né? Chega a ser engraçado, eu vejo muita gente dizendo que os jogos AAA deveriam arriscar mais, mas reclamam porque o Indiana Jones não segue o mesmíssimo modelo de Tomb Raider e Sim, reclamo. Por isso que eu não vou chegar perto de Indiana Jones. Uncharted. Deixem o jogo sair, pode te surpreender. Eu vou me surpreender negativamente. Assim que eu começar a jogar, falar que esse jogo podia ser um Uncharted com Indiana Jones, mas não. Eu tô travado com essa câmera em primeira pessoa aqui. Dizem também que já existe FPS o suficiente, não precisamos de mais. Sim, tem bastante. Assim como tem muito jogo em terceira pessoa também. Tem bastante de tudo. A gente tá na era do dilúvio de informações e de lançamentos. É sobre escolher onde investir o seu tempo. Não funciona, porque tem que ser o dev que tem que fazer esse tipo de coisa. Mod não... Cara, tô até agora esperando sair um bom mod de terceira pessoa pro Cyberpunk. Não tem como fazer. Tempo em tudo isso. Agora respondendo outra questão que me deixa irritado. Muita gente diz que fazer jogo em primeira pessoa é coisa de desenvolvedor preguiçoso, que é muito mais fácil criar jogos assim. Primeiro que ninguém deveria chamar desenvolvedor algum de preguiçoso sem antes tentar fazer... Não, existe uma empresa no mundo que você pode chamar os devs de vagabundos e preguiçosos. Mojang. Seria que mesmo o jogo que você julga o mais simples de todos, ainda é difícil pra caramba de criar. Mojang é concursado. Jogos AAA são um verdadeiro... O Fallout London é absurdo. O Fallout London é absurdo. Muito... Cara, eu tô pra jogar o Fallout 4 pela primeira vez por causa do Fallout London. Como dito pelo próprio John Carmack, criador da engine de Doom. Saiu ontem. Nenhum jogo é fácil de fazer. Copada. E na indústria atual, com notícias de demissões em massa a todo momento, é sempre bom ter empatia com devs que, muitas vezes, estão desfalcados, trabalhando muito mais horas do que deveriam. Tudo para atender a empresários que pouco entendem sobre processos criativos. Exceto a Mojang, que lá só tem Vadio, meu. É claro, a primeira pessoa traz algumas vantagens aqui. Dispensa Sou dev de jogo, FPS é mais fácil de fazer mesmo. a programação do comportamento de uma... Imagina o esforço pra defender de empresas. Os caras têm Minecraft na mão e não fazem atualizações relevantes. E o máximo que os fãs têm são a votação por ano no Twitter, onde eles escolhem um entre 3 mobs que poderiam estar no jogo. Tipo, eles poderiam colocar tudo. Eles poderiam, sei lá... Cara, nessa altura do campeonato, o Minecraft já era pra ter... Já tá na sua versão industrial, sabe? Você ia poder fazer Qual que é aquele jogo lá que você vai pra um planeta e lá você faz uma indústria? Você destrói tudo ao seu redor e faz uma indústria. Eu esqueci qual que é o nome. Factory. O Factory... Cara, nessa altura do campeonato, o Minecraft já era pra ser o Factório, tá ligado? Mas não é. Tá ligado? Aí eles estão discutindo, vamos colocar um sapinho. E seus problemas, bem comuns em locais apertados. Também criar todas as animações de corpo e rosto do boneco, pois o jogador provavelmente nunca verá essas... Mine era pra ser Star Citizen. Minecraft é um jogo que já necessita mods, mano. O jogo tá... Cara, atualização atrás de atualização. Eu tento jogar... E eu não consigo jogar mais de 20 minutos. Muito específicos, como nas cutscenes. Porém, a primeira pessoa tem os seus próprios desafios, como a exigência por uma maior fidelidade dos materiais. Afinal, os vemos mais de perto. Texturas melhores e modelos do ambiente mais detalhados. E coisas como o som espacial, que se faz mais notável. E... Eu não gosto de Terraria. Não gosto de jogo 2D. Eu realmente não... Jogo 2D é um bagulho que eu não consigo jogar, cara. Eu acho um
Porra, jogou aquele Souls-like 2D lá. Todo mundo fica falando bem. Novamente, cada jogo tem sua proposta e escopo. Tem jogo em terceira Hollow Knight. Então, joga Hollow Knight, não consigo. pessoa que só usa recursos prontos e Então, não fale mal dos meus jogos de mapinha. Uma coisa é jogo 2D, outra coisa é eu passar 14 horas vendo o mapinha e fazendo incesto com a minha família real no Crusader Kings. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não vem falar mal dos meus joguinhos da Paradox. aproveitados da loja da Unreal, enquanto há outros em primeira pessoa com mundos inteiros de conteúdo original ou uma experiência meticulosamente projetada a cada passo. Se o jogo em primeira pessoa fosse automaticamente mais simples ou fácil de fazer. Aqui se faz importante abordar outro tópico recorrente. Não é melhor então tornar possível as duas câmeras e deixar os jogadores... Vamos ver como o Carpenedo vai defender o absurdo de não termos várias opções de câmera. Vamos descobrir agora. escolher com qualquer jogar? Uma resposta óbvia, parece tão simples. Infelizmente, não é. E não é à toa que são poucos os jogos que fazem isso, e menos ainda os que fazem bem. Isso porque nem tudo que funciona bem em uma câmera fica legal em outra. Depende muito se a proposta daquele jogo comporta as duas câmeras. Além disso, é trabalho dobrado. Mas daí tu deve, né? Oferecer outra câmera implica em criar um monte de coisa só para aquilo ser possível. E pra, no fim das contas, talvez nem ficar tão bom. A própria Rockstar Games, com todo o seu dinheiro e tempo, fez modos em primeira pessoa para GTA V e Red Dead Redemption 2, mas continua sendo um jogo que faz muito mais sentido em terceira pessoa, pois foi Mas sem a opção! É isso que importa, Neng! originalmente projetado para isso. Da mesma forma que Skyrim fica esquisito em terceira pessoa. Starfield ficou ótimo com a câmera no ombro também. Acho que até por conta disso e tudo mais, vai rolar uma câmera em terceira pessoa no próximo Cyberpunk. Nem que seja para ver o próprio boneco. Eu espero. Mas não é algo que qualquer estúdio consiga fazer. E em uma indústria onde jogos saem com tantos problemas técnicos, imagina as dificuldades adicionais caso decidisse implementar duas perspectivas como padrão. Ema, cada um com seus problemas. E eu nem vou entrar muito na questão do multiplayer. Ainda O Battlefront eu sempre esqueço da existência do Battlefront. O Battlefront é um jogo que tem câmera em primeira e terceira pessoa que você muda o momento que você quiser. E as duas funcionam muito bem. Cara, o Battlefront 2 eu acho que é o maior potencial desperdiçado da história da indústria, cara. Porque eles mataram esse jogo no lançamento, consertaram o jogo, mas ele tava morto já. ainda que traga implicações aqui também. Star Wars Battlefront, da DICE, tem as duas câmeras disponíveis a todo momento. O resultado? Todo mundo só joga o multiplayer em terceira pessoa, pois o campo de visão é maior, uma baita vantagem competitiva em relação a quem joga em primeira pessoa. E daí, deram a opção, dá pra usar as duas. Ou seja, até implementaram duas câmeras, mas uma delas fica inútil, pois a proposta do jogo não faz sentido para as duas câmeras. Ok, acredito que eu consegui expor todos os meus pontos. E a conclusão é que não há nada de errado em ter as suas preferências. Eu prefiro a primeira pessoa, no geral, e deixo isso bem claro. Você pode preferir a terceira pessoa, e tá tudo bem. Eu prefiro ter opções, beleza? Boa parte dos jogos comporta ter várias opções. Jogo de terror? Não comporta. Mas se tiver, legal. Jogo de tiro normal, tipo COD, eu adorei. A coisa que eu mais gostei da MW2 é que eu tinha um modo de terceira pessoa, tá ligado? Era muito legal. Eu me diverti bastante jogando terceira pessoa no multiplayer. É isso. Eu gosto de ter opções. Isso que eu gosto. Ter opções. Na maior parte dos jogos funciona. Doom, por exemplo. Doom não precisa ter terceira pessoa. Ninguém saca. Mas se tivesse, porra, legal. Bacana. Eu ia jogar em primeira pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Deus me livre. O problema, ao meu ver, é querer que toda a indústria Agora... pra te agradar. É importante entender que nem tudo é feito pra gente. É como diz naquela frase, quem tenta agradar todo mundo, acaba agradando ninguém. Por outro lado, também acho que, ao mesmo tempo em que ninguém é obrigado a jogar nada que não tem interesse ou que não goste, é sempre bom dar chance a coisas diferentes.
pois você pode acabar descobrindo uma nova paixão. Sei lá, eu acho meio triste quando alguém deixa de jogar algo só pelo fato de ser em primeira pessoa, excluindo casos de cinetose, claro. Tipo aquele cara que ama Metroidvania, zerou tudo quanto é Metroid, mas aí chega no Prime e nem dá uma chance. Um jogo incrível, que tem absolutamente tudo o que define um Metroidvania, coisas que ele ama, mas desiste só pela perspectiva, sendo que nesse jogo a perspectiva faz todo sentido e foi muito bem utilizada. Se você não joga coisas em primeira pessoa, tá perdendo verdadeiras obras-primas. BioShock, Half-Life, Deus Ex, Halo, What Remains of Edith Finch, The Elder Scrolls, Deus Ex, Halo, What Remains of Edith Finch, The Elder Scrolls, Dishonored. Que a gente abrace a pluralidade da indústria, aproveitar o que cada tipo de jogo tem a oferecer de melhor. Que pouco interessa ser em primeira ou terceira pessoa, o importante são as experiências únicas que essa mídia é capaz de proporcionar. Muito obrigado por... Dito isso, queria que o Cyberpunk fosse terceira pessoa.